Fala, meus queridos! Como que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui quem fala é o professor Guilherme Nevan e hoje vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de jogos eletrônicos. O tema de aula de hoje vão ser para jogos relacionados a dispositivos de aparelho de celular, tablets e smartphones. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de aula, já deixa aí o seu like nesse vídeo e já prepare aí o seu material, que hoje o conteúdo tá show demais. Bora lá! Antes de mais nada, nas aulas passadas, eu deixei para vocês aí algumas atividades as quais vocês deveriam copiar e responder aí no caderno de vocês. Era um quiz, basicamente. Hoje, no comecinho dessa aula, vamos estar fazendo a correção desse quiz que foi passado para vocês nas aulas anteriores. Então, a pergunta número 1 que eu tinha passado para vocês era, com base no que já estudamos sobre realidade virtual, assinale ali a alternativa correta. Aí tínhamos ali, alternativa A, é uma tecnologia que possibilita a criação de um ambiente virtual enganando os nossos sentidos. Letra B, podemos utilizar óculos de realidade virtual por longos períodos de tempo sem nenhum tipo de moderação. Letra C, nenhuma das alternativas estão corretas. E ali na questão número 2, nós tínhamos ali a pergunta sobre o uso prolongado de óculos de realidade virtual e se começássemos a sentir ali alguns sintomas que são prejudiciais ali para a nossa saúde, como dor de cabeça, incômodo de visão, incômodo na visão, enjoo ou qualquer tipo ali de desconforto relacionado aí ao uso intensivo ali desses aparelhos, desses dispositivos. Marcasse aqui para mim qual seria a alternativa mais indicada, de qual seria a nossa atitude, qual seria a melhor atitude a se tomar caso isso acontecesse. Letra A. Deveríamos ser fortes para conseguir resistir e zerar ali o nosso game, finalizar, fechar ali o nosso jogo. Alternativa B. Continuar jogando por inúmeras horas, pois isso é psicológico e depois de um tempo iria passar, porque às vezes não estamos adaptados a esse tipo de dispositivo. E tínhamos ali também a alternativa letra C, que seria dar uma pausa para descansar a visão e buscar relaxar um pouco, buscar ali um pouco de conforto. Avançando aqui, na primeira pergunta, a alternativa correta era A. Se você marcou A, parabéns, estava correta. É uma tecnologia que possibilita, sim, a criação de um ambiente virtual que enganava ali os nossos sentidos. Falamos sobre isso nas aulas anteriores. E na questão número B, se você sentir ali algum tipo de desconforto dos relacionados ali à pergunta, você deveria dar uma pausa e buscar descansar ali um pouco a sua visão e tentar relaxar ali um pouco. Beleza? Avançando aqui. Sobre jogos eletrônicos e também ali para dispositivos ali dispositivos como smartphones e tablets. Eu deixei ali uma perguntinha, porque eu sei que não é todo mundo aí de casa que conhece que dispositivos são esses, e eu queria mencionar para vocês que eles vão sofrer, que esse nem sempre foi esse o nome que foi dado a esses dispositivos, eles vão sofrer ali várias evoluções conforme o tempo ali for passando. Então, o primeiro que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês são os telefones móveis. E nós, popularmente, usamos a terminologia, chamamos esses dispositivos de telefones móveis de aparelhos celulares. E ele é um aparelho ali de comunicação. Nós usamos para fazer ligações, mandar mensagens e coisas desse tipo. E a palavra celular, como descrita da tecnologia de telefone, foi usada pelos dois engenheiros Douglas H. Ring e também Ray Young da Bell Labs, que era uma empresa gigantesca ali do ramo de comunicação aí desde os anos de 1940. E por que eles deram ali o nome de dispositivos, aparelhos celulares? Isso aconteceu principalmente porque se vocês notassem ali como que era feito ali um layout ali de uma torre de redes ali sem fio, a forma como essas torres se comunicavam, se você fizesse ali um desenho, era bem parecido com as células que são presentes aí no nosso corpo humano, que ajudam a constituir os nossos tecidos. Então é por isso que vem o apelido, porque as torres ali de comunicação, o formato ali da rede, ele era muito parecido ali com as células do corpo humano. Então foi por esse motivo que eles usaram ali para apelidar, justamente para facilitar ali a comunicação e se tornar mais fácil ali criar uma relação para apelidar aquele dispositivo. Uma linguagem assim, até mais informal, podemos dizer assim. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de como que seria, uma imagem através de computação, de como seriam as nossas células humanas que compõem o nosso tecido, e ali um desenho
de como que funcionariam as torres ali de comunicação ali sem fio. Então vocês percebam ali que cada pontinho pequenininho que temos ali na tela é referente onde está posicionada a torre. E todo esse desenho que está em volta ali desse pontinho é como se fosse o sinal e as torres se comunicando ali entre si. O primeiro telefone móvel que ele foi inventado, ele começou assim a ser bastante implementado, principalmente ali em veículos automotivos, na presença de carros. E não era qualquer tipo de carro naquela época que tinha esses dispositivos ali implementados, e sim veículos de luxo, eram veículos caros e bastante modernos ali para aquela época. Então não é sempre que você vai pensar que, tenho certeza aí que muitas pessoas assim pensam que primeiro veio o celular, aquele que nós carregamos conosco aí diariamente, mas não, os primeiros dispositivos eles eram ali conectados ali junto com um tipo de veículo. E detalhe, esse dispositivo ele era de uso muito restrito, então não era assim todo tipo de carro daquela época que tinha esse tipo de dispositivo, era sim para pessoas ali que eram consideradas mais importantes ali naquela época, no ano ali de 1946. Agora, falando aqui sobre o termo telefone celular, né? Ou, em inglês, cellular phone. Por que ele é inadequado? Por que ele é incorreto? Não é o termo mais apropriado para nós nos referirmos a esses dispositivos. Ele se torna inadequado porque o telefone ele não é celular, certo? O telefone ele é móvel. O que é celular, né, o que vai se comunicar ali, são as torres que vão se comunicar ali através de uma rede sem fio. Então, o celular, certo, seria ali a forma de comunicação entre os aparelhos e o telefone, ele seria móvel. Então, celular, assim, seria uma terminologia correta. A rede seria celular, o telefone, ele seria móvel. Tudo bem? E aqui, eu gostaria de deixar aqui para vocês um pequeno quiz aí, que vocês vão ter aí alguns minutinhos para copiar no caderno e também aí estarem respondendo aí e justificando a resposta de vocês. Eu acabei de dar a resposta dessas perguntinhas aqui. Dentre as alternativas abaixo, qual seria a forma mais indicada para substituir o termo telefone celular? Nós vamos ter aqui a letra A, aparelho telefônico celular, alternativa B, telefone móvel, alternativa C, ambas as alternativas estão corretas. Vocês vão ter aí alguns minutinhos aí, daqui a pouco eu já venho aí com a resposta. Voltando aqui, se você marcou aí a alternativa B, você acertou aí a sua resposta. E por que
que o correto, a terminologia correta seria ali telefone móvel. Como eu já expliquei, o telefone, o telefone ali naqueles casos, nós podemos entender ele como um dispositivo móvel, certo? E o que é celular é referente ali à rede de comunicação. Então a rede do telefone ela é celular e o telefone em si, ele pode ser considerado um aparelho móvel. Tranquilinho? Vamos avançar aqui. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, mais ou menos de como que foram ali se desenvolvendo e evoluindo ali os aparelhos telefônicos ao longo do tempo. Então, na primeira imagem aqui, o primeiro exemplo que aparece ali no ano de 1990, vocês podem perceber que o dispositivo ali portátil que você carregava ali consigo, tinha umas dimensões ali um pouco grandes. Então ele era um aparelho grande, ele era um aparelho que a principal funcionalidade dele era para você fazer ligações ali para outras pessoas. E ele também ele era um dispositivo que ele não era assim muito, como que eu posso dizer, confortável de você carregar para lá e para cá, porque ele era muito grande, então ele gerava ali um certo desconforto ali para quem era o usuário. Alguns anos depois, essas empresas ali, elas acabaram modificando ali um pouco o design, a aparência desse aparelho, justamente para tentar facilitar ali um pouco ali para as pessoas que precisavam carregar ali no seu cotidiano esses dispositivos. Então vocês notem que ainda existe ali a presença de uma antena, né, para se conectar ali com as torres de rede sem fio, e também ali o aparelho em si, ele diminuiu ali consideravelmente de tamanho, justamente para ficar mais fácil aí de carregar consigo. E ali, no ano de 1995, começaram a surgir ali novos modelos ali desses aparelhos, os quais eles eram ali ainda menores, e agora eles ainda estavam começando ali a implementar ali alguns sistemas, onde agora você poderia ter umas funções extras ali no seu aparelho. Então você poderia usar ele para fazer ligação, mandar mensagem para uma outra pessoa, e também ali jogar ali alguns joguinhos ali para passar o tempo, coisas desse tipo. Jogos ali bem simplificados ali, bem tranquilinhos, bem simplesinhos. Eu vou mostrar para vocês aí nos próximos slides como que eram esses jogos ali naquela época. Novamente, esses dispositivos, eles foram ganhando melhorias ali, eles foram mudando, e nós chegamos ali num ponto onde as pessoas começaram a se incomodar, principalmente ali com a quantidade de presença de teclas ali no teclado, aquilo ali aparente. Às vezes ali você derrubava alguma coisa e acabava danificando ali. Então algumas empresas acabaram criando ali como se fosse um tipo de proteção, justamente para aumentar ali o tempo de vida útil desses produtos e também ali como uma jogada ali de design para o consumidor ter ciência de que ele estava ali tendo à sua disposição um dispositivo ali moderno ali e com design assim um pouco mais atrativo. Continuando aqui com a evolução, novos recursos continuaram ali sendo aplicados ali junto nesses dispositivos e agora você poderia também ali estar conectado ali com uma rádio FM, ouvindo ali uma música ali de seu gosto, né, e escolher ali diversas e sintonizar ali com uma rádio ali de acordo com o seu gosto musical. Então você também conseguia ouvir notícias sobre coisas em tempo real que acontecem aí no seu dia a dia. E os telefones eles vão continuar se modificando, evoluindo assim, sempre nesse aspecto. Ali no meio ali dos anos 2000, entre 2000 e 2005, a gente consegue perceber que uma nova tendência do mercado ali ela estava começando a surgir. E os dispositivos, aparelhos de telefone, eles começaram a apresentar ali uma tela um pouco maior. Então ele estava começando a chegar ali aquele período ali de redes sociais, então o pessoal já estava tendo bastante acesso, então tinham pessoas ali que queriam estar conectadas a essas redes em qualquer lugar que elas fossem, e para facilitar ali a visibilidade ali das informações na tela, algumas empresas começaram a optar ali por ampliar o tamanho de imagem e diminuir ali o tamanho do teclado. Então nós estávamos tendo ali um dispositivo mais compacto e com teclado assim que não tinha ali tantas teclas assim, então algumas funções ali começaram a ser implementadas através da tecnologia de touch screen, que seria uma tela ali sensível ao toque. Então agora pelo toque ali na tela, você conseguiria ali estar se comunicando com o aparelho. Isso foi aperfeiçoado ali até 2005, então vocês percebam que no dispositivo que aparece ali em 2005, ele já não conta com a presença de nenhum tipo de teclado, nenhum tipo de tecla ali naquele dispositivo. Então tudo que você iria fazer seria touch screen. Por quê? Porque essa demanda
justamente por pessoas que queriam dispositivos para estarem conectados ali com redes sociais, ela cresceu gigantescamente. Então, algumas empresas ali de computadores, elas começaram a adicionar mais recursos extras. Agora você poderia também estar tirando foto com esses dispositivos, né, registrar algum momento, está postando ali no ato do fato ocorrido ali em sua rede social. Só que essas empresas, elas se sentiram ali como se fosse um pouco de dúvida, se elas deveriam ou não estar investindo nessas tecnologias assim sensíveis ao toque. Inclusive, algumas empresas ainda optaram por manter ali vários tecladinhos ali, né, várias teclas ali no celular, justamente porque acreditavam que a tela touchscreen era algo que não iria se popularizar muito e cair ali no gosto do público, dos consumidores. Então, foi só ali no ano de 2010, justamente quando diversas pessoas começaram a perceber que os aparelhos telefônicos, eles poderiam ser utilizados também como uma ferramenta de trabalho e também o desenvolvimento ali de tecnologias sensíveis ao toque ali da tela touchscreen, elas estavam tendo ali movimentos, elas estavam sendo ali bastante precisas conforme ali o usuário fosse teclando. Então, você ter ali um teclado ou não ter, já não estava fazendo tanta diferença assim para o usuário. E o que estava importando mais? As pessoas queriam ter ali em seus dispositivos celulares uma tela grande onde eles pudessem ali perceber melhor ali a quantidade de informações na tela. Então eles queriam poder assistir filme nesses aparelhos, queriam poder jogar jogos cada vez mais avançados e diversas coisas desse tipo. Então tinha gente também que levava para esse aspecto ali um pouco mais de entretenimento e pessoas que queriam ter um aparelho poderoso capaz de exercer as mesmas funções que um computador exercia naquela época. Então, como o computador ele era um objeto grande, pesado, e eles não tinham essa facilidade de se deslocar com esses aparelhos para esses lugares, então as empresas de comunicação, né, as empresas ali que desenvolviam aparelhos de telefone móvel, elas tiveram uma sacada genial de tentar transformar esses produtos, aproximando com a arquitetura de alguns computadores, colocando ali uma série de recursos e agora você poderia acessar os mesmos aplicativos que continha no seu computador em qualquer hora, em qualquer lugar, de forma prática ali, sem nenhum estresse de ter que levar um computador, um trambolho desse tamanho para lá e para cá. E ali, até 2015, nós vamos perceber que só o que aconteceu foi um refinamento desse conceito que foi aplicado ali, começou a ser aplicado no ano ali de 2005. Então, os smartphones eles começaram a ter telas cada vez maiores, com melhores resoluções, então sempre para atender aí as pessoas aí, um público exigente que queria ele consumir mídias cada vez com mais definição e qualidade de imagem. É importante dizer assim que o termo smartphone é um termo recente. Até então nós tínhamos ali os dispositivos celulares, né, que era ali basicamente para fazer comunicação e raramente ali tinha ali alguns recursos extras. Já o smartphone, ele tem justamente esse nome para passar a impressão para o consumidor que ele é um dispositivo interativo, multifuncional, com uma série de recursos disponíveis. Certo? Então, isso aconteceu justamente por conta da popularização dos computadores. Então, agora diversas empresas tinham ali computadores para exercer ali a sua forma de trabalho, para auxiliar ali os funcionários a escanear um documento, a imprimir um documento, até mesmo escrever ali algum tipo de documento, né? E a arquitetura interna desses smartphones, desses celulares, elas começaram a ficar bem próximas do que ali tínhamos ali nos computadores. Então, notem que a partir desse momento os celulares, eles acabaram ter assim, você comprar um celular, você ia comprar pela quantidade de memória que ele tinha. Então ele tinha ali a memória RAM, que ia fazer a velocidade com que os aplicativos iriam funcionar. Você tinha também ali, né, nas especificações do aparelho celular, a quantidade de armazenamento que esse dispositivo teria. E aí você também ali tinha ali o processador, muitas vezes derivado ali de um computador moderno ali daquela época, uma versão ali menor, né, desse processador com um pouco menos ali de desempenho, mas algo bem próximo ali do que nós tínhamos nos computadores ali naquela época. Isso vai se aperfeiçoando aí conforme o tempo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de diversos aparelhos, de diversos smartphones atuais e que vocês percebam que agora eles contavam com câmeras também, não só traseiras, como também frontais. Inclusive, alguns desses aparelhos eles têm umas tecnologias tão avançadas assim, de segurança desses dispositivos, caso você perca, para que outros usuários não tenham acesso,
que você consegue fazer o desbloqueio usando a sua impressão digital e também escaneando aí a sua pupila. É importante mencionar aqui para vocês a presença de dois softwares que são programas assim, responsáveis por fazer a ligação entre os aplicativos presentes em o celular, então suas redes sociais, Instagram, Facebook, né, o jogo que você joga. Então, o sistema operacional ele é responsável por conectar os aplicativos que você está usando justamente com o hardware do computador. Então aqui nós vamos ter duas concorrentes que são as mais famosas aí nesse ramo. Acho que mais de 90% dos dispositivos vêm com esses dois sistemas aí operacionais. Um deles é o iOS e o outro seria o Android. O iOS ele é utilizado principalmente em dispositivos ali da Apple e o Android usado mais em dispositivos da Microsoft. Aqui para vocês assim, uma imagem meio que básica ali de como seria mais ou menos a interface entre esses dois sistemas operacionais. E se vocês olharem assim, perceberem, basicamente vocês não notam assim muita diferença. A diferença assim, quem vai perceber mesmo é o pessoal que sai de um tipo de sistema operacional para outro, ou seja, quem troca ali um celular ali da Apple, um iPhone, por algum celular ali, Samsung ou coisa desse tipo. Então, vocês notem assim que a interface entre os aparelhos ela é bastante semelhante. Os aplicativos disponíveis para eles, grande parte são disponíveis para ambas ali as plataformas. E o que muda assim de um aparelho para o outro assim é mais a questão ali das teclas. Então alguns celulares ali eles vão ter assim algumas teclas presentes nas laterais ainda e coisas desse tipo. Já outros ali vão ter ali a tela totalmente clean, sem nenhum tipo de botão extra ali adicionado. E por que é importante falar assim sobre esses dispositivos? Primeiramente, porque ele está muito incluso aí, difundido aí na nossa população. Então nós temos aqui diversos estudos. Detalhe, esse estudo que eu estou trazendo para vocês ainda está um pouco desatualizado. Não tenho certeza, assim, mas acredito, ele é do ano de 2015. Ele é do ano de 2015 e esse estudo, já no ano de 2015, constatava que 82% do público mais jovem já usava ali dispositivos de telefones móveis para ter ali algum tipo de acesso à internet e, consequentemente, ali diversos aplicativos. E o que isso quer dizer? Que hoje, né, 5 anos depois, provavelmente esse número já é bem maior. Então nós devemos estar liberando na casa dos 80%, 90% ali dos jovens que têm algum tipo de contato com esses dispositivos. E por que é importante falarmos deles? Porque não é tudo de dispositivo, não é todo o conteúdo que você consome através desses aparelhos que vão ter sempre ali uma didática ali educativa, que vai trazer ali algum tipo de benefício. Nem sempre você vai ter à sua disposição uma informação que é verídica. Então é sempre importante na escola, principalmente juntamente aos seus professores, também algum responsável, você está checando aí a fonte de algumas informações que chegam através desses dispositivos até o usuário aí de casa. Agora, vamos começar a falar de um dispositivo derivado aí dos smartphones, né? Eu estou falando do tablet. Se você de casa não conhece, não sabe o que é um tablet, o tablet basicamente ele é bem parecido com o smartphone, mas ele não teria ali as funcionalidades de ser um dispositivo para ligação e também enviar ali algum tipo de mensagem. Ele seria ali um dispositivo criado ali mais para consumo de mídia. Então o que eu quero dizer? Quero dizer ali para você assistir algum filme, para você usar ali uma determinada rede social, para você ali assistir ali algum vídeo no YouTube, usar ali alguma ferramenta de design ali durante o seu trabalho, coisa desse tipo. Então, assim, ele não tinha ali a principal funcionalidade ali de ser um dispositivo de comunicação. Apesar que, com o passar do tempo, alguns aplicativos presentes aí na internet foram dando como se fosse uma funcionalidade extra. Aí, então agora, ali, se você tivesse ali uma rede sem fio, você conseguiria sim estar se comunicando com outras pessoas. Mas qual que é a principal diferença de um smartphone para esse dispositivo? É que você não teria a conectividade diretamente aí com uma empresa de telefonia. Então você teria ali, necessariamente, para você conseguir usufruir da internet nesse dispositivo, você precisaria estar conectado com uma rede Wi-Fi, que seria uma rede de internet sem fio,
ou talvez ali precisaria ali de algum cabo conectado a algum modem. Então você não poderia, por exemplo, sair na rua querendo usar todos os recursos desses dispositivos, porque eles precisariam ali de uma internet para que o usuário pudesse ali se conectar. Né? Outra coisa também que diferencia justamente os dois dispositivos é porque o tablet ele não precisava ter essa função assim de ser um aparelho de comunicação entre as pessoas. Porque você pensa, você vai sair na rua, um tablet normalmente ele é maior. Então seria um pouco desconfortável você ficar carregando ele para lá e para cá e tentando usar ele ali para se comunicar com outra pessoa. E como ele tem ali uma tela ali de LED, uma tela extremamente frágil, se você porventura acabar sofrendo um acidente e derrubar esse dispositivo, consequentemente ele vai acabar estragando e o reparo nem sempre será ali barato. Bem? Como eu já disse, o foco desses dispositivos é o consumo de mídia, seja ela em forma de mídia, de vídeo, texto, áudio e até mesmo jogos. Né? Então eles também contavam ali com uma tela que fosse ali sensível ao toque, então você não encontra ali teclas presentes em tablets e dispositivos semelhantes. Normalmente ali as telas desses dispositivos elas são 100% touchscreen. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês de algumas pessoas ali utilizando esses dispositivos. Ali ela está acessando uma rede social e vendo ali alguns vídeos ali na internet de acordo com o seu gosto, que era a principal funcionalidade, a principal forma de você usar esses aparelhos. Agora, novamente, eu trouxe aí um quiz para você aí de casa, eu vou dar aí alguns minutinhos para você pensar na resposta. Antes disso, vamos fazer aqui a leitura das alternativas junto comigo. Sobre a característica de tablets e smartphones, é correto afirmar que ambos apresentam uma tela sensível ao toque e, normalmente, não possuem recursos para ligações ou envio de mensagens de texto, SMS. Letra B. Ambos apresentam uma tela sensível ao toque. A diferença no smartphone é a presença de recursos que permitem ligações e envios de mensagens para outros dispositivos através ali de uma rede ali sem fio. Já no tablet, normalmente isso não é dispositivo, você precisa estar conectado ali com a internet através de um modem, pelo Wi-Fi ou por um cabo de rede. Letra C, todas as alternativas estão corretas? Vocês vão ter ali alguns minutinhos para pensar nas respostas, daqui a pouco eu volto com você aí de casa. Tudo bem?
Agora que vocês tiverem um tempo para pensar na alternativa correta, eu estou voltando aqui com a resposta para vocês. Se vocês marcarem aqui a alternativa B, essa seria sim a resposta correta. E como eu já expliquei, os tablets eles têm um foco mais destinado ao público que deseja ali fazer um certo consumo de algumas mídias, certo? Então, assistir vídeo, usar arquivo de texto, né, usar ali alguns aplicativos para jogos, coisas desse tipo. Já o celular, ele é um dispositivo que ele ainda continua tendo ali como uma das principais diferenciações ali, por ser um dispositivo de comunicação portátil. Então você consegue, assim, através de uma conexão com uma empresa de telefonia, estar ali se comunicando, ligando ali para outras pessoas em tempo real. Aqui, eu gostaria de mostrar aí para o pessoal de casa, eu mostrei para vocês ali, alguns slides atrás, referentes ali sobre a evolução dos dispositivos ali de telefones móveis. E alguns dispositivos, depois de tempo, eles começaram ali a apresentar ali algumas funcionalidades extras que não necessariamente teriam a ver ali com comunicação. Então eles começaram a apresentar música, começaram a apresentar jogos e coisas desse tipo. Aqui na imagem, eu trouxe para vocês aí na tela de como que eram aparentemente os gráficos naquela época, né, ali na década ali de 1990, começo dos anos 2000 de alguns desses dispositivos. Então você tinha ali uns jogos ali, que eles tinham ali uma interface bem simples. Basicamente o que você tinha que fazer? Era desviar de alguns objetos e também ali enfrentar ali algum chefe, algum tipo de boss. E outros jogos ali de forma bem simples, era que você jogava ali, o pessoal fala que era o jogo da cobra, né, o jogo da cobrinha, onde você precisava capturar diversos pontinhos presentes ali na tela e conforme mais pontinhos ali você ia capturando, você ia aumentando o seu tamanho, você ia crescendo, até que chegasse num ponto que você ficava quase do tamanho de toda essa tela aqui. Então ficava muito difícil você se locomover, você precisava pensar em alguma estratégia para conseguir atingir maiores pontuações. Depois de algum tempo, esses dispositivos eles acabaram tendo ali um hardware um pouco melhorado, e como as empresas ali, as desenvolvedoras de jogos, elas perceberam que grande parte do público jovem estava tendo acesso a esses dispositivos, e detalhe, não só do público jovem, também o público adulto. Eles estavam super populares, assim, difundidos aí no meio das pessoas, elas perceberam, poxa, se isso vendeu mais que console, se isso vendeu mais que computador, por que nós não investimos também mais em jogos para esses dispositivos, não é mesmo? Porque onde ele tem bastante demanda, né, onde tem bastante gente querendo ali consumir esse tipo de conteúdo, eles não poderiam de encaminhar ali a oferta de alguns jogos. E eles ali começaram a trazer aqueles jogos antigos, clássicos ali de uma forma ali um pouco mais atualizada. Então vocês percebam que o jogo da cobrinha, agora ele tinha ali uma interface bastante interativa, bastante chamativa. Então vocês percebam que além disso, por conta da evolução da internet, você conseguia jogar em tempo real com outras pessoas, e é basicamente uma evolução daquele mesmo jogo. Você vai consumindo todos esses pontinhos, consequentemente você vai aumentando de tamanho, e conforme você vai ficando cada vez maior, você vai ter menos espaço ali para se locomover. E se você acabar colidindo com outras cobrinhas de outros jogadores, você ali acaba perdendo ali toda a sua vida e toda a sua pontuação, tendo que começar ali o jogo novamente. Ali na sequência também nós temos ali um jogo de cartas, então algo que ficou muito popular nesses dispositivos, também para a garotada aí de casa, era a presença ali de jogos de cartas. Então agora necessariamente você não precisaria ali, por exemplo, de um baralho de Uno para estar jogando ali um jogo, então você poderia jogar dentro desse dispositivo também, que foi ali considerado uma sacada assim genial. E também os jovens começaram ali, não só os jovens, mas também os adultos, as pessoas sentiram a necessidade muito grande ali de ter ali acesso às redes sociais. Então, hoje em dia, existem diversas pessoas que têm até algum tipo de dificuldade para se distanciar de seus dispositivos. Então, elas acabam ficando ali por horas e horas ali, consumindo o conteúdo através dos aparelhos ali de telefone móveis, dos seus smartphones. Então, é importante falar que isso pode ser encarado até mesmo como um problema de saúde,
Porque algumas pessoas, elas não conseguem, de fato, elas encaram esses dispositivos como se fosse parte de seu próprio corpo. E elas não conseguem ficar desconectadas deles nem sequer por um único dia. Esses dispositivos, como eles têm diversos tipos de recursos para agradar aí os mais variados gostos, as pessoas também ali, elas se sentem meio que em casa ali, confortável, em passar horas e horas e horas na frente desses dispositivos. As redes sociais, principalmente, são ferramentas bastante atrativas. Né? Então, as desenvolvedoras de jogos, elas tiveram a sacada, né? Perceberam que o negócio é popular, e nós sabemos que é uma tecnologia assim, que ela está tendo um acesso massivo da população. Então, vamos criar assim, jogos para esses dispositivos, porque assim seria como se as pessoas tivessem em suas mãos como se fosse um tipo de console portátil, podemos dizer assim. Não necessariamente, seria ali um smartphone multifuncional, com diversos recursos. Mas as pessoas não precisariam ali ter um console disponível, uma televisão disponível para estar desfrutando ali de um determinado jogo, de um determinado título. Ela poderia ali em seu próprio aparelho de celular, né, ter tudo ali em apenas um único dispositivo. Então ela poderia usar esse dispositivo para jogar, poderia usar esse dispositivo para entrar nas redes sociais, poderia usar esse dispositivo para fazer até mesmo um trabalho de escola, poderia usar até mesmo para desenvolver algum tipo de aplicativo, coisas desse tipo. Então, as desenvolvedoras de jogos criaram jogos para esses dispositivos pensando, vamos ter tudo em um. Os jogos mais populares para esses dispositivos, isso se vocês digitarem, fizerem uma busquinha rápida aí no Google, vocês vão encontrar que é o Angry Birds. Eu já trouxe para vocês um exemplo de aula prática que foi baseada nesse dispositivo, eu vou estar relembrando para você aí de casa. A gente tem também aqui o Candy Crush, nós vamos ter aqui o Clash Royale e vamos ter aqui também o Zen Pinball. Eu vou estar mostrando aí algumas imagens, mais ou menos, de como que são esses jogos e estar passando assim as minhas impressões, assim, basicamente, meio que por cima ali, um resuminho de como cada jogo ali funciona ali dentro desses dispositivos. Na imagem aqui da esquerda, nós vamos ter aqui o primeiro jogo que está sendo mostrado, é o Angry Birds, que basicamente você é um passarinho que vai ser arremessado por um estilingue e tem como objetivo destruir algumas pirâmides. Certo? Destruir as pirâmides ali de alguns oponentes, de alguns adversários. Tem algumas aulas práticas que já foram inspiradas nisso, eu já mostrei aqui para vocês, referentes a professores que pegavam, por exemplo, montavam lá pirâmides de cones, né, e colocavam uma bola de borracha em um elástico, eles puxavam e arremessavam. E o objetivo era tentar conseguir o maior ponto possível, tentando derrubar ali aquela construção ali feita de forma ali meio que improvisada. Bem semelhante assim com o boliche. Bem legal, né, pessoal? E aqui, na imagem do meio, a gente vai ter aqui o Candy Crush, que basicamente ele seria um jogo que ele vai falar ali sobre diversas guloseimas, doces guloseimas, vão falar quais são as favoritas, as melhores, assim, coisas desse tipo. Então, para o pessoal aí de casa, a gente pode ter sim um olhar bem crítico aí referente a esse joguinho. Eu vou estar passando para vocês aqui algumas opiniões pessoais minhas. E nós também vamos ter ali alguns jogos ali também, Clash Royale, que é um jogo ali mais para diversão, entretenimento, ali, um jogo, como se posso dizer, de aventura, relacionado também com um pouquinho ali de Idade Média, um pouquinho de história. Então, é uma forma ali de aprender um pouquinho, sim, sobre alguns conteúdos assim da sociedade contemporânea. Né? Algumas considerações. Essas definições aqui, elas não são minhas, né? Eu retirei de algumas reportagens que são de algumas pessoas que trabalham ali com o ramo de gestão em tecnologia educacional. Eu já vou estar trazendo para vocês aí o nome de alguma dessas pessoas. Né? Então, dentro da sala de aula, usar um aplicativo só por usar é muito pouco. Ele deve sempre ser utilizado ali por um olhar, através de um olhar ali um pouco mais pedagógico. E o professor deve utilizar a tecnologia quando ela realmente fizer ali a diferença. E não levar simplesmente ali 1+1 do quadro negro para a lousa digital. Se a prática do ensino não vai mudar. Então você precisa de fato encontrar formas de contextualizar uma determinada prática, um determinado conteúdo com aquilo que o aluno ele está tendo ali mais relação ali fora do ambiente escolar. E o professor,
ele deveria usar a tecnologia quando ela realmente fizesse a diferença, agregando valor de conhecimento e também velocidade ali ao projeto. É todo tipo de jogo eletrônico que nós podemos trabalhar dentro da escola? Não, galera, não é todo tipo de jogo. E quando nós vamos trabalhar algum tipo de jogos, nós temos que sempre contextualizar ali com o conteúdo que está sendo passado. Então eu posso falar ali posso estar ensinando para o meu aluno basquete, e eu quero criar ali uma alternativa um pouco diferente para que ele compreenda ali os objetivos e regras. Eu posso sim estar trazendo um jogo eletrônico que apresente essas regras assim para o meu aluno. O que eu não posso fazer é simplesmente pegar e dar jogos para eles sem nenhum tipo ali de limite, sem nenhum tipo de forma ali que ele não agregue em nada ali o projeto, o ambiente ali pedagógico. Essas definições elas foram colocadas pela Adriana Gandim, ela é consultora de tecnologia educacional, e se você tiver interesse em mais detalhes sobre essa reportagem, onde ela fala sobre tudo isso, vocês podem encontrar aqui o link da matéria no naescola.com, educa, e o link dessa reportagem, computadores, tablets e celulares dentro da sala de aula. Fica a minha dica aí para o leitor, para o aluno aí de casa. Quando que nós devemos utilizar esses dispositivos dentro da escola? Primeiramente, quando for orientado por seu professor, certo? Então não é a qualquer momento que você pode ficar ali utilizando, ali se apropriando desses dispositivos, porque você pode inclusive atrapalhar o andamento da aula e prejudicar o aprendizado ali de outros colegas. E usar sempre esses dispositivos para abordar temas ali que são referentes à aula. Então vamos supor que o professor está ensinando ali sobre a história de um determinado tipo de esporte. E às vezes tem ali um dado que o professor não tem acesso. O aluno, algumas vezes, se permitido pelo professor, nada o impede ali de procurar ali dados um pouco mais precisos, sobre datas, nomes de principais atletas e coisas desse gênero. Então ele é uma ferramenta que ela ajuda a dinamizar ali a forma de ensino. Então ela torna o ensino ali como que eu posso dizer, mais didático e também mais lúdico ali para o nosso estudante, né? Ele também ajuda a enriquecer o conteúdo dentro da sala de aula. Eu ali coloquei dentro da sala de aula, mas é subjetivo, estou pensando ali na escola, no contexto como um todo. Então, vamos pensar ali que você traga ali um jogo que nem eu mostrei ali para vocês, o Candy Crush, que é um jogo que fala sobre doces e guloseimas. É permitido que nós possamos comer doces? Sim, cara. Qual que é o problema? O problema é quando nós não colocamos nenhum tipo de limite e acabamos consumindo em excesso. Tudo aquilo que nós consumimos em excesso faz mal aí para a nossa saúde. Então, dentro da sala de aula, quando nós formos falar ali sobre saúde, conteúdos relacionados a esse tipo, é sempre importante verificar ali se o aluno ele tem algum tipo de contato com esse tipo de jogos e estar mostrando ali para ele também, inclusive para você aí, meu querido aluno que está assistindo essa aula, quais são os riscos que, se você fizer ali o consumo exagerado, ele pode ocasionar aí para a sua saúde. Aumento de peso, doenças cardiovasculares e diversas outras aí do tipo. Aqui para vocês um exemplo de como nós devemos utilizar esses jogos dentro da sala de aula, né, dentro da escola, adaptando para novas práticas corporais, criando ali novos jogos, novas brincadeiras, de acordo sempre ali com o contato ali com o contexto que o aluno está inserido. Então, às vezes, ali você quer ensinar ali, por exemplo, poxa, o conteúdo da aula é jogos e brincadeiras. E você, querido aluno, joga um jogo eletrônico e tem uma sugestão ali para o seu professor, converse com ele, fale, professor, conheço um jogo assim que é variado ali do Angry Birds e a gente vai fazer como se fosse um caçador com elástico. Nada impede. Você ajudou ali, você juntamente com o seu professor, estão criando ali novas práticas corporais, criando ali um ambiente mais atualizado ali de acordo com a realidade do aluno. Aqui para vocês, algumas reportagens que confirmam aquilo que eu estou dizendo sobre os riscos que o consumo excessivo de alguns tipos de doces, eles podem sim ocasionar para a nossa saúde. Então vocês vejam bem que nós sempre devemos olhar para aquilo que nós estamos jogando, ter um olhar ali um pouco mais sério, talvez um pouco mais crítico, assim, essa é a palavra, e pensar assim se de fato aquilo é uma influência boa ou ruim ali para você. Então, você tem que pensar ali consigo, né, pesquisar sim, ir atrás de informações um pouco mais sóbrias, né, um pouco mais sólidas, mostrando assim sobre os pontos positivos e negativos de determinados jogos. Eu gostaria de estar apresentando aí para vocês
algumas classificações referentes aí à faixa etária. Isso acontece não só nos jogos dos dispositivos de aparelhos telefônicos, né? Não acontece só em tablets, smartphones, coisas desse tipo. Todos os jogos eletrônicos que nós mostramos dos mais variados dispositivos, sejam eles PCs, sejam eles consoles, né, e diversos outros, eles vão ter ali uma classificação de acordo ali com a faixa etária. Então, se você tem até 12 anos, vão ter alguns conteúdos que vão ter ali na embalagem deles, ali presente ali na capinha, a informação, ó, esse conteúdo é feito aí para você, para o seu público, né? E conforme assim forem colocando alguma coisa que seja imprópria, né, que seja ali, sei lá, vamos supor que tem ali um certo grau ofensivo, tem um linguajar um pouco mais ofensivo, eles vão colocar ali como um conteúdo para maiores de 18 anos. Então, você aí de casa sempre fique atento quanto à classificação indicativa do jogo que você está aí consumindo, né? E quando que nós não devemos utilizar esses dispositivos dentro da escola? Quando não for orientado pelo professor, quando o professor não te der a permissão para utilizar esses dispositivos, como eu já falei aqui, isso pode sim atrapalhar o andamento da aula, né? Para temáticas que não agregam em nada ali o tempo de aprendizado, né? E quando os jogos eles acabam fugindo ali do contexto educativo, né? Para desviar ali o conteúdo, a atenção do foco da aula. E não for recomendado ali também para a sua faixa etária. Consuma sempre ali conteúdo de acordo com a sua idade. Agora, eu vou estar passando aí para vocês, né, uma atividade que vocês devem estar fazendo aí no caderno de vocês. Essa atividade deve ser pesquisada aí em casa e respondida com calma. Eu quero que vocês produzam um texto de no mínimo 10 linhas aí no caderno sobre jogos eletrônicos que vocês mais jogam. Então, não deixem de mencionar qual é a classificação e a plataforma onde você está consumindo esses jogos. E para finalizar, comente um pouco sobre como esses jogos poderiam ou não te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, o tempo que você passa nesses jogos é mais tempo do que você passa com a sua família? Então deixe aí de responder aí sim essas questões. E não esqueça de pedir para o seu professor ou também para algum familiar fazer aí a devida correção.
Então é isso, meus queridos. O conteúdo da aula de hoje é esse que vocês acabaram de ter. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo com um colega de vocês. E vejo vocês aí na nossa próxima aula. Aquele abraço. Fui!